Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado. Por conta da Covid-19, cujas medidas de controle precisam ser tratadas com prioridade, algumas questões importantes para o país e para a nossa população estão ficando em segundo plano. Isso é normal diante dessa situação de calamidade pública, mas é muito ruim para o país e para toda a nossa população. Um desses temas é a regularização fundiária, especificamente na Amazônia. É um dilema antigo sobre o qual estávamos encaminhando algumas soluções, mas que foram paralisadas por conta da pandemia e que precisam ser retomadas urgentemente. Em 2017, chegamos a aprovar no Congresso Nacional a Lei 13.465, que ficou conhecida como a nova Lei da Regularização Fundiária. Esta lei tinha alguns avanços muito importantes, mas a sua aplicação se mostrou difícil e logo sentimos a necessidade de aperfeiçoá-la. A medida provisória 910 de 2019 foi apresentada pelo governo com esse objetivo. No entanto, perdeu a validade em maio, sem ser votada na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal, justamente por conta da pandemia, que dificultou sua discussão nos plenários das duas casas. Agora, cabe ao Congresso Nacional regulamentar, por forma de projeto de decreto legislativo, os atos ocorridos na vigência de medida provisória. Se isso não ocorrer, esses atos serão convalidados, já que a medida provisória teve força de lei no período de 120 dias que esteve em vigor. E para que a discussão avance no Parlamento, os deputados apresentaram um projeto de lei em substituição à medida provisória. É o PL 2633 de 2020. Entendo que essa discussão não pode parar. Temos que avançar para um marco legal que atenda às necessidades dos proprietários de imóveis, dos produtores rurais, dos assentamentos e acampamentos, principalmente aqueles da reforma agrária. Precisamos urgente de um marco legal que resolva essa questão de uma vez por todas. A regularização fundiária é hoje o principal gargalo de Rondônia e de toda a Amazônia. Sem regularização, as terras não têm dono, e é por isso que ainda vemos a Amazônia em chamas e com desmatamento ilegal. Se pegarmos o mapa das queimadas e do desmatamento ilegal na Amazônia, vamos ver que eles ocorrem em terras de ninguém, em terras que não estão regularizadas, terras devolutas da União ou em reservas ambientais ou indígenas. Hoje, quem pratica queimada ilegal ou derrubada ilegal na Amazônia são os grileiros, ou quem não possuem as suas terras regularizadas. Precisamos colocar o CPF dos brasileiros nessas terras, para que todos possam cuidar das terras, das florestas e também para que o governo possa punir quem não respeita a floresta, os nossos rios e o nosso solo. Eu repito, com a terra regularizada, vamos reduzir e praticamente acabar com os desmatamentos e os incêndios ilegais na Amazônia. Esse é o primeiro passo. Com terra regularizada, o produtor terá o seu CPF no título da sua terra. Ele será o dono do seu pedaço de chão e vai cuidar muito bem dele como se fosse um filho seu. E se destruir a floresta ou fizer queimada ilegal, será multado e terá que pagar ou perderá sua terra. É simples assim. E além disso, ele terá também acesso à assistência técnica, ao crédito para limpar e preparar o solo sem precisar derrubar uma árvore ou fazer queimadas, usando técnicas de produção mais modernas, com recursos para financiar sua produção sem agredir o meio ambiente. Com isso,
também terá licenciamento ambiental de sua atividade, produzindo de forma sustentável e com muito mais produtividade. Portanto, para garantir o futuro das nossas florestas, temos que fazer a regularização fundiária, além, é claro, de investir forte em assistência técnica e um bom trabalho de educação ambiental nas comunidades de toda a Amazônia, especialmente junto aos produtores rurais. Por isso, eu acredito que é necessário investir mais em assistência técnica, ciência e tecnologia, fortalecendo a Embrapa e outros centros de pesquisas voltados para a produção agrícola e o desenvolvimento no campo. Só assim vamos aumentar a produtividade rural sem degradar o meio ambiente, como Rondônia já faz com o café conilon, com o cacau, com a piscicultura, só para citar 3 exemplos onde a ciência, a assistência técnica, o crédito e o licenciamento ambiental estão funcionando e muito bem. As áreas transformadas do Brasil são mais do que suficientes para atender toda a demanda de alimentos que o país precisa produzir. Em Rondônia, por exemplo, temos 8 milhões de hectares de área produtiva. E outros 8 milhões de hectares já transformados estão degradadas e precisam ser recuperados para voltar a produzir com alto rendimento. Ou seja, não precisamos derrubar uma única árvore para dobrar a nossa produção de grãos, da pecuária e da agricultura familiar. É assim que nós vamos segurar o desmatamento e levar cidadania aos nossos agricultores. Um grande abraço a todos.